Salve Maria, toda pura, toda imaculada, Padre, mente descaradamente para salvar a virgindade perpétua de Maria. Eu gosto desses vídeos do Lucas Bonzoli. Pô. O pensamento dele é diferente desses doutores, desses protestantes, mas o mesmo conteúdo, né? Olha só. Há um comentário. A base dos católicos não é os argumentos, e a base confia. Eu, servo Roberto, acredito na Escritura. Os pais apostólicos seguiram. É o magistério que tem que seguir. Os dogmas atribuídos a Teotocos tem que ser de acordo com a Escritura. Por quê com a Escritura? Porque vai ser infalível. O magistério vai interpretar e vai ser infalível. Olha só, vamos ver aqui o argumento do Lucas Bonzoli, né? Recentemente, inclusive, ele teve, há um tempo atrás, um debate com o teólogo reverso Antônio Miranda, e ele concordou em tudo com o ateu lá, né? Eu nunca vi um padre ateu na minha vida, é a primeira vez que eu vejo um padre ateu. Mas um padre ateu que acredita na virgindade perpétua de Maria e que vai defender isso aqui com argumentos pavorosos. Você vai ver isso aqui, cara, é algo que eu nunca vi na minha vida em nenhum site de apologética católica, porque é uma mentira descarada, deslavada, assim, cara. É uma coisa assim, eu não sei da onde que ele tirou isso. Vocês vão ver aqui, é uma coisa surreal. Eu nem acreditei quando eu vi isso, quando me enviaram esse vídeo aqui, que a gente vai reagir aqui hoje. Você vai ver o tipo de argumento que ele criou na cabeça dele pra falar que Maria nunca teve outros filhos, que os irmãos de Jesus não eram irmãos mesmo. Vamos ver aqui o que ele vai falar, vamos lá. Dos irmãos de Jesus. O texto original do evangelho grego usa dois termos para definir a palavra irmão. O primeiro termo usado é a terminologia quando fala dos irmãos nascidos do mesmo útero. A palavra útero em grego é histeris. Daí Freud vai desenvolver a técnica dele a respeito dos histéricos, que estão ligados intimamente ao útero, a questão da maternidade, a histeria, vem de útero. Útero é histeris em grego. Então existem os irmãos histeros, que nasceram do mesmo útero. E existem os irmãos de afinidade, que são aqueles que por parentesco, proximidade, amizade, vínculos fraternos, são chamados de adelfos. Esses irmãos... Olha só que interessante. Uma coisa faz sentido, que ele está explicando que o Lucas Bonzoli abobina. Tem os irmãos que vêm do mesmo útero e os irmãos que não é desse útero. São os irmãos na fé, que são os adelfos. Como ali os parentescos, a família próxima ali naquela época, naquela cultura, era adelfos, tantos primos, primas e parentesco, certo? Simples entender, é isso que o padre está explicando. Por Lucas Bonzoli é bizarro, porque ele não acredita no magistério. Porque ele sabe mais que o magistério, ele sabe mais que São Agostinho, sabe mais que São Jerônimo, sabe mais que todos os pais apostólicos, patrísticos, ele sabe mais. Ele está dando uma referência para você entender. Filhos que vêm do mesmo útero e filhos que não vêm desse útero. Simples. Os adelfos são os que sentam na minha mesa para comerem comigo. Os apóstolos eram adelfos de Jesus, todos eles. Jesus não teve irmãos histeros. A Bíblia não usa em momento nenhum a palavra histeros para os irmãos de Jesus. Usa o termo adelfos. É só buscar o original grego e usar um pouquinho de inteligência. Então, existe essa diferença. A Septuaginta que os apóstolos usavam e São Mateus usava. Simples entender isso. Como Gênesis 3 ali, 8, 7, 8, Abraão chama seu sobrinho Ló de irmãos, adelfos. O que a Bíblia nos fala a respeito dos irmãos de Jesus são os adelfos, que Jesus vai dizer: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, quem são os meus adelfos? Todos os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Aqui vem a adoção filial. Nós somos irmãos de Cristo pelo Pai, não é pelo útero. Exatamente. E qual é o útero que gera os irmãos de Jesus? Não cabe a Maria Santíssima a função de dar irmãos para Jesus.
porque o reino de Jesus não é deste mundo e o Pai de Jesus não é deste mundo. Cabe à pia batismal, que é o útero da Igreja Santa, Católica, Apostólica e Romana, gerar os filhos e irmãos de Jesus. Este é o útero que dá irmãos para Jesus, não é o útero da Virgem Maria, porque ela foi preservada de tudo isso. Então, cabe ao útero da Igreja Católica, Apostólica e Romana gerar os irmãos de Jesus. Olha só que exemplo, que aula que o professor Padre está dando. É simples, pô. Maria foi preservada. Maria não deu filhos a São José, etc. Jesus é o filho primogênito. Quem deu filhos é a Delfos, essa multidão de irmãos, Romanos 8, 29, é a igreja. E Lucas Banzoli discorda, pô. Por quê? É protestante. Protestante é protestar. É negar os dogmas e o ensino do magistério. Olha o ângulo, a manobra que o doutor Banzoli, que sabe mais que Santo Agostinho, sabe mais que Santo Tomás de Aquino, é o cara apologeta dos apologetas, vai fazer. Adelfos de Jesus, por adoção, nós recebemos em Cristo, pelo Pai, a adoção filial no útero e no líquido amniótico da pia batismal, não pelo útero de Maria. Os caras fizeram até meme disso, nossa, lacrou. A única coisa que falta é os versículos bíblicos. Provar os documentos e versículo bíblico. Aí que dá a brecha para esses caras fazer a réplica, para tentar refutar. Arrasou, humilhou, acabou com esses protestantes aí, colocaram até o óculos no... Meu Deus do céu. Ai, é incrível, cara. Os caras mentem, inventam uma narrativa que não existe. E ainda o Dick Pocock não apenas acredita nisso, como acha realmente que tá massacrando os protestantes, né? Lacrou realmente, cara, é uma coisa assim, é triste de ver o nível que a coisa chega, né? Não que eu me surpreenda muito, eu pensava que eu não me surpreenderia com mais nada vindo da apologética católica, mas vendo vídeos como esse, eu percebo que cada dia que a gente acha que eles estão no fundo do poço, eles cavam mais fundo, né? Enfim, eu tô aqui com o Bible Hub, vamos ver, ó, ele falou que Adelphos significa apenas fraternidade, irmão no sentido fraterno, né? Que não é irmão que é do mesmo útero, né? Irmão carnal, né? Não, é apenas irmão no sentido fraterno, irmão espiritual, né? Enfim, vamos ver aqui o que o próprio Lexicon Strong vai definir como Adelphos. Ele vai dizer que Adelphos vem de um prefixo grego que significa útero, exatamente o contrário do que ele está falando, né? Ele fala que útero é outra palavra lá, a gente já vai chegar nela, mas que Adelphos não tem nada a ver com isso. Ele diz, não, Adelphos tem a ver sim, a origem da palavra significa literalmente do mesmo útero, que já refuta ele completamente aquilo que ele disse. Eu poderia acabar o vídeo aqui, né? Já teria refutado, né? Mas vamos continuar. E também vai dizer que denota fraternidade biológica e figurativa, ou seja, não apenas irmão no sentido figurado, mas também no sentido biológico. E no Novo Testamento, Adelphos se refere principalmente ao irmão do sexo masculino, o irmão de sangue. No entanto, o seu uso se estende além de relacionamentos biológicos para denotar parentesco espiritual entre crentes. Então, se ele dissesse que essa palavra também pode significar, dependendo do contexto, o irmão no sentido espiritual, no sentido fraterno, tudo bem, ninguém estaria contestando isso. Agora, quando ele diz que essa palavra não significa do mesmo útero, que não pode se referir a irmão de sangue, irmão biológico, que é só irmão fraternal, aí é uma pura mentira. Sabe o que incomoda esses protestantes? Maria foi preservada. Sabe o que incomoda esses protestantes? Porque eles não conseguem provar os filhos de Maria. Voltando. É simples. O Adelphos já explicou, pô, é parentesco. É interessante. Tanto faz. Parentesco. Irmãos. Não é? Esses Adelphos, como o padre fala, são irmãos da fé. Não são irmãos sanguíneos do mesmo útero, da mesma mãe. É simples. Ó, Romanos, você pega Romanos 8. O padre não mostra de Bíblia, eu mostro de Bíblia. 29. Os que ele distinguiu,
de antemão, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos, ó. Cristo, ele é o primogênito de Maria, entre uma multidão de irmãos. É do mesmo útero? Não. Essa multidão de irmãos são os irmãos da fé. Ali, Atos Apóstolos 1,15, reunido mais de 120 irmãos. 1 Coríntios 15, 6, apareceu a mais de 500 irmãos. Termo adelfos. Tanto parentesco próximo, primos, são chamados de irmãos. Primo de segundo igual, Levítico 10, do 1 ao 5, chamando de irmãos, parentesco. Ali, Gênesis 13, sobrinhos e tios chamando de irmãos. Olha só que interessante, ó, 13, ó. 8. Abraão disse a Ló: roga-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Olha só. Gênesis 12, 4. Abraão partiu com o Senhor. Lhe tinha dito Ló. Foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu para Harã. Tomou Sarai sua mulher e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuía, escravos que tinha adquirido em Harã. E partiu para a terra de Canaã, ali chegando. Olha só que interessante. 13. Gênesis 13, 7. Por isso houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abraão e dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam então naquela terra. Abraão disse a Ló: roga-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Em Levítico 10, do 1, 4 ali, parentesco segundo grau. Primos de segundo grau sendo chamados de irmãos. Esse termo de adelfos já dá muita discussão mesmo. Maria, ela não teve outros filhos. Esses irmãos que o Senhor tem, que são primos, são parentesco próximo, etc., são irmãos na fé. Como o padre disse, o padre deu uma aula excelentíssima para explicar. Esses irmãos não vêm do feto de Maria, mas do feto da igreja. O único que vem de Maria foi o Verbo, filho único, o primogênito, Lucas 2, 7. Ou Zacarias 12, 10. Ou Romanos 8, 29. Simples. Essa multidão de irmãos não são irmãos do mesmo ventre sanguíneo, mas são irmãos na fé. Ou adelfos. É isso que o Lucas Banzoli está manobrando para destruir. Catou referência. Cata referência, paz a patrística. Referência escritura. Claro que ele vai manobrar, né? Claro que ele odiou. Claro que a aula que o padre deu, né? Para ele é uma heresia, pô. Para nós, não. Para nós é muito interessante, pô. Aí uma pura mentira deslavada e sem vergonha. Inclusive aqui você vai ter uma relação de todas as vezes que a palavra adelfos aparece no Novo Testamento. Vamos aqui ver, são 300 Vai tentar manobrar agora, fica vendo. 34 ocorrências. Basta você ir uma por uma essas referências que você percebe que muitas delas vai estar falando realmente de irmão de carne, de irmão de sangue realmente, e não apenas de irmão no sentido fraterno, no sentido espiritual. Por exemplo, ela vai aparecer aqui em João 7,3 e João 7,5. Vamos lá pro texto. João 7,3 vai dizer o seguinte: os irmãos adelfos aqui de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz, pois nem os seus... Ali, esses irmãos são parentes próximos, são primos, são chamados de irmãos. Não tem um contexto de irmão sanguíneo ser chamado de adelfos, não. São primos, são parentes, sendo chamado de adelfos. Aqui é a manobra dos caras para tentar negar, mas não são irmãos sanguíneos do Senhor Jesus Cristo, vinda da mesma mãe, do mesmo útero, do mesmo ventre. Pelo amor de Deus, doutor, você também, cara.
Os irmãos da Adelfos, de novo, criam nele. Veja que aqui ele vai chamar os irmãos de Jesus de Adelfos e vai diferenciar esses irmãos Adelfos de Jesus dos discípulos de Jesus. Agora, lembra que ele falou que todos os discípulos de Jesus eram Adelfos? Lembra que ele falou isso? Então, como é que ele explicaria um texto como esse que vai fazer uma clara e explícita distinção entre os irmãos Adelfos de Jesus e os discípulos de Jesus? Obviamente, porque irmãos aqui, Adelfos, era no sentido de irmão biológico, irmão de sangue, que era diferente, era distinto dos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus... Tá bom, se fosse, eu quero os nomes desses irmãos, Lucas Mazzoli. Os irmãos, nome dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, que você diz que são irmão sanguíneo, vinda do mesmo útero, do mesmo ventre de Nossa Senhora. Eu quero que você me prove na Bíblia. Me prova, não tem como. São parentesco próximo. Jesus foi até a sua pátria. Oh, pelo amor de Deus, pô. Eles eram irmãos apenas no sentido espiritual, no sentido fraterno, mas não no sentido de sangue. E aqui ele está falando de irmãos de sangue. Por isso que ele vai distinguir os irmãos de Jesus dos discípulos de Jesus. É uma coisa simples e clara que já refuta completamente a argumentação dele. Mas vamos ver outros textos aqui, que vamos ver se no resto do Novo Testamento... Tipo, eu sou filho adotivo. Minha mãe deixou eu com meus tios. Esses meus tios que me adotaram, que cuidaram de mim, que a minha mãe é minha tia, eu chamo ela de mãe. E os meus irmãos, que são meus primos, eu chamo de irmão. Sem novidade, sem erro com isso. E aí? Eu nasci do mesmo ventre da minha tia? Não. Ela é minha mãe, que ela me adotou. Eu chamo ela de mãe. E os meus irmãos, que são meus primos, eu chamo de irmão. Não vi no ventre dela, mas eu chamo ela de mãe. E aí? Como você me explica isso? Os parentes, os primos ali, são chamados irmãos, adelfos. E os apóstolos que são na fé são chamados adelfos. Porque naquela época não tinha essa distinção. Porque o grego é uma palavra muito difícil em traduzir. Se você for traduzir para hebraico, para aramaico, vai ter mudança, vai ter discordância. Ele sabe disso. E dá para ele tentar manobrar, mas não tem como. Vamos ver se no resto do Novo Testamento realmente... É isso que o padre está explicando. Esses irmãos não vêm do mesmo seio, do mesmo ventre que Nossa Senhora. São irmãos na fé, que vêm do seio da igreja. O único que Maria deu à luz foi o Verbo. Não usa adelfos no sentido de irmão de sangue. Vamos ver. Mateus 10:2 vai falar: estes são os nomes dos apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Agora, peraí, será que André era irmão de Pedro apenas no sentido figurado, no sentido de irmão da fé? Não, claro que não faz... Aí sim são irmãos de sangue. Tá o termo em grego adelfos, quer ver? sentido nenhum isso, porque senão todos esses aqui, né, todos os discípulos de Jesus também seriam irmãos de Pedro no sentido fraterno. Mas não, ele fala apenas de André. Por quê? Porque ele está falando de irmão biológico. Vamos ver mais um exemplo. Marcos 12:19. Moisés deixou escrito que se irmão de um homem... Ah, você não citou adelfos por quê? morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para ser irmão. Aqui irmão também está lá adelfos no grego. Se você vai aqui na lista de todas as ocorrências de adelfos no grego, você também encontra lá Marcos 12:19. Exatamente o texto que a gente está lendo aqui. Ou seja, o texto fala aqui que se o irmão de homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva para ter filhos para ser irmão. Está falando justamente de adelfos. Ele... Sanguíneo. Mas não aplica na fé. Olha só que interessante. Eu vou tirar isso aqui porque eu não aguento escutar esse cara falar, pô. Se você me odeia, protestante, as minhas pregações, imagina a pregação desse cara. Mas eu sou diferente de vocês, eu dou a resposta. Certo. Eu quero os nomes, ó Lucas Mazzoli. Se tem seguidores do Lucas Mazzoli, manda esse vídeo para ele. Os nomes dos adelfos sanguíneo, filhos sanguíneos, vindo do ventre, do útero, da toda pura, da toda santa. Certo? Se um texto que já acaba com o vídeo seu, João 19:25. Junto à cruz de Jesus está de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria Madalena, mulher de Cleófas e Maria Madalena, ó. Dá para mostrar os nomes dos irmãos, tal, é para outro vídeo. Olha só,
26. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E dessa hora em diante, filho, né? E depois disso, ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para sua casa. Cadê os adelfos de Marias, os filhos de sangue de Nossa Senhora, que vem do seu útero, do seu seio, do seu ventre? Cadê Lucas Manzoni? Cadê protestante? O discípulo amado levou para sua casa, que não é filho, que não vem do útero de Nossa Senhora, mas é filho na fé. Irmão do Senhor, na fé. Cadê? Só com esse texto aqui já... Claro que você não vai concordar a aula que o padre está dando. Que aula que o padre está dando? Então, esses irmãos, 1 Coríntios 15, 7. 6. E depois apareceu mais de 500 irmãos. Adelfos, tá? É na fé. De uma vez, dos quais a maior parte ainda vive. E alguns já são mortos. Esses 500 irmãos aqui, o Lucas Manzoni, veio tudo do ventre de Nossa Senhora. Como você me explica isso aqui? Uma mulher deu à luz a mais de 500 varões? Atos 1:15. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida que costumava, de uns 120 pessoas. Disse, olha só, deu à luz a mais de 120 irmãos, ó. Um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos. 120 irmãos. 500 mais 120, mais ali em Mateus 3:55, mas as irmãs, veio tudo do ventre de Nossa Senhora. E porque o único discípulo amado levou para a sua casa. Vocês não entendem nem em português, vocês querem entender em grego? Vocês querem entender em aramaico? Hebraico? Quero que você me prova. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Os quatro ali? Saiu tudo do seio de nós. Os 500, os 120 e mais os 4 e mais as irmãs, suas irmãs, não vivem todas entre nós? Cadê os nomes? Nossa, hein? Maria deu à luz tantos filhos assim que nenhum foi digno de levar ela para sua casa. Olha a aula que o padre está dando. Só me prestar atenção que o padre está explicando. Simples. Você xinga mais que prega. Você xinga mais que explica. E aí, doutores, cadê? Não tem como. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Glória a Deus, aleluia.